Bem, vamos lá para a continuação da nossa aula. Hoje nós iremos trabalhar a ideia dos pictogramas. O que é um pictograma, gente? Pictograma nada mais é do que um gráfico feito com imagens, correto? É um caractere em forma de imagem, que é aquela visualização para um melhor entendimento. Vamos lá? Troca de ideias aí, na página de número 63. Hoje nós iremos ver, né? Mais duas partes aí dos gráficos, que são os pictogramas e os gráficos de linha. Tudo bem? Vamos lá, turminha. Todos os anos, em comemoração ao aniversário de fundação da cidade, a prefeitura organiza um passeio ciclístico. No pictograma a seguir, está representada a quantidade de ciclistas que se inscreveram para esse passeio ao longo de 4 anos. Então, vamos lá. Nós olharmos aí, tem os 4 anos, né? 2015, 16, 17, 18. Se vocês olharem, em 2015 tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em 2016, 1, 2, 3, 4. Em 2017, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e meia. Olha a metade de uma bicicleta aqui, correto? Já em 2018, tiveram 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicicletas. Só que se a gente olhar aqui, ó, o que ele está dizendo aqui embaixo do nosso gráfico? Cada bicicleta equivale a quantas inscrições? 180, correto? Então, se aqui eu tenho 6, para saber quantas inscrições eu tenho aqui, eu teria que multiplicar 6 vezes 180. Nesse caso aqui de 4 para 2016, 4 vezes 180. No caso de 2017, seriam 6 e meias, correto? Então, pegaria 6,5 vezes 180. Ou eu poderia fazer de que forma também? Pego 6, multiplico por 180, correto? E somo com a metade de 180, correto? A metade de 180 aqui seria o quê? 90, correto? 90 com 90, 180. Tudo bem até aí? Aqui em 2018 nós temos 6, né? Seria também 6 vezes 180. Vamos lá as perguntas? Vamos lá ainda, a continuação aqui, ó. Para a construção desse pictograma, foi escolhida uma figura para representar a quantidade de ciclistas inscritos, correto? Qual foi a figura escolhida, gente? Eles escolheram uma bicicleta. A figura escolhida foi uma bicicleta, que representa 180 inscrições. A metade de uma bicicleta representa 90 inscrições, por isso que eles colocaram metade lá. Analisa as informações apresentadas nesse pictograma. Podemos observar que, em 2017, o passeio ciclístico teve 6 vezes 180 mais 180 dividido por 2. Por quê? Não foram 7, 6 e meia? Foram 6 bicicletas e uma na metade. Então, eles pegaram 6 inteiros e multiplicaram por 180 e somaram com a metade de 180, que é 90, correto? 6 vezes 180 deu 1080. A metade de 180, 90. Somando essas duas partes aqui, em 2017 correram 1.170 ciclistas, correto? Então, eles tiveram 1.170 inscrições. Em 2016, houve o menor número de inscrições. Correto, se vocês observarem lá no gráfico, foi o menor. Em 2015 e em 2018, a quantidade de inscrições foi a mesma. Sim. Aí, isso é o quê? O que ele acabou de dizer pra gente? Foi uma observação de todo o gráfico. Então, ele resumiu. Tudo que tinha no gráfico, ele acabou de resumir pra gente, tá aí. Tudo bem? É como se fossem as respostas. Vamos aí para a nossa primeira atividade. Eu vou fazer a número 1 com vocês, a 2 e a 3. Vocês tentem aí, tá bom? Observe no pictograma a seguir a quantidade de capacetes para ciclistas vendidos
por uma loja nos últimos meses do ano passado. Então, se nós olharmos aqui, ó, eles colocaram dezembro, novembro, outubro e setembro, correto? Aqui em dezembro eles venderam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 capacetes. Novembro, 1, 2, 3, 4, 5 capacetes. Outubro, 1, 2, 3, 4 e meio. Olha a metade de um capacete. E em setembro, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capacetes. Se a gente olhar aqui na frente, ó, cada capacete equivale a quantos capacetes? 18, correto? Então, é sempre o valor que eu tenho aqui no total da minha linha. No caso, aqui eu tenho 7. Então, aqui seria 7 vezes 18. No caso de outubro, ficaria como? Eu tenho 4,5. Então, vou pegar o valor total que eu tenho de 4, multiplicar pela quantidade de capacete, que equivale, né? Que equivale a 18, cada capacete. Somo. Eu vou somar com 18 dividido por 2. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar primeiro isso daqui, vou dividir isso daqui e depois somar tudo. Beleza? Aí, vocês vão descobrir a quantidade de outubro. Aí, tem que prestar atenção. Vamos lá. Letra A. Em qual mês foi vendida a maior quantidade de capacetes? Qual mês, gente? Onde eu tenho mais capacetes aqui de todos? Isso mesmo. Quem falou dezembro, acertou. Aqui, ó. Mês de dezembro. Letra B. Quantos capacetes foram vendidos em novembro a mais do que em outubro? Novembro e outubro. Correto? Nossa, professor, como é que a gente vai fazer isso daí? Quantos capacetes foram vendidos a mais? Tudo bem? Ultrapassou aí. Do que em setembro. Foram vendidos 9 capacetes a mais. Por que disso? Primeiro, eu tenho que efetuar as contas. Vou efetuar a conta aqui, ó, do mês de outubro, que é essa daqui, correto? E depois eu vou multiplicar aqui, ó, são 5, né? Eu teria que multiplicar 5 vezes 18 para saber quanto que vai dar. Correto? Aí eu faço a subtração entre os valores de resultados. Aí ele me coloca aqui que são 9 capacetes a mais. Tudo bem, turminha? Vamos lá. Se cada capacete vendido em setembro custou R$ 29,00, quanto a loja arrecadou com a venda de capacetes nesse mês? De novo, letra C. Se cada capacete vendido em setembro custou R$ 29,00, quanto a loja arrecadou com a venda de capacetes nesse mês? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar 6, correto? Não era setembro? Então, vem aqui em setembro, ó, são 6 capacetes. Eu vou pegar 6, multiplicar por 18, que vai dar 108, beleza? E esse 108, que foi a quantidade de capacetes vendido, eu vou multiplicar pela quantidade em reais que vale cada capacete, que é R$ 29,00. Quanto que ela arrecadou no total aí? Ela vai arrecadar aqui, ó, R$ 3.132. Beleza? Até aí tá fácil? Tá simples. Vamos lá pro próximo. Gráficos de linhas. O que são os gráficos de linha, gente? Gráficos de linha é exatamente o quê? Como é que eu poderia explicar para vocês? Ah, meu Deus do céu, para ficar mais simples. Um gráfico de linhas... Uma corrida. Até o final eu penso, para explicar um modo mais simples. A direção de uma escola registrou o número de matrícula nos últimos 5 anos e representou os resultados encontrados em uma tabela e em um gráfico de linhas. Vamos observar essa tabela aqui, ó. Primeiro, para observar uma tabela, ela tem que ter um título, correto? Que seria um gráfico aqui também. Por que que é linha, professor? Se vocês observarem, ó, olha a linha dela aqui, ó. Ela tem essa linha horizontal, outra linha horizontal e linhas verticais aqui, ó. Isso daqui é um gráfico de linhas. Tudo bem? Eu fiz esse risco aqui, mas eu vou apagar agora pra gente trabalhar, tá? Pra não confundir vocês aí. Vamos lá. Na primeira linha, eu tenho o ano.
tá? Esse ano, ele me representa 2014, 15, 16, 17, 18. São os anos. Na segunda linha, eu tenho as quantidades de matrículas para cada ano. Então, 2014 me representou 300 matrículas. 2015, 350. 2016, 350. 2017, 450. 2018, 400. Beleza? Então, nós vimos o quê? Que nós estamos com uma tabela aí, um gráfico de linhas, tá? Onde são as matrículas dos últimos 5 anos desse colégio, tá? Na primeira linha, lembrando que são os anos, e na segunda linha, lembrando que são os números de matrículas para cada ano, beleza? Olhe agora esse gráfico de linha como ficou mais simples para vocês. Ele me diz que é o gráfico de linhas, é o mesmo gráfico do anterior, só que ele está em totalmente linhas. Olha lá o nosso título, correto? Olha a nossa reta do X. Ele me representa o que na reta do X? O ano. E na reta do Y? O número de matrículas. Correto? Então, aqui, ó, se a gente observar, ele vai de 0 matrículas até 450. E ele vai de 2014 até 2018, que são os últimos 5 anos. Aí, 2014 teve 300, tá correta. 2015, 350. 2016, 350. 2017, 450. 2018, 400. Professor, mas por que é um gráfico de linha? Porque, ó, para representar a ligação, a continuação de um ponto ao outro, eu estou trabalhando com linhas. Correto? Tudo bem? Nos últimos que nós vimos, nós tínhamos par ordenados num plano cartesiano. Só que o nosso plano cartesiano, ele vai se aperfeiçoando, tá? Então, aí vocês vão aprendendo várias coisas. Professor, eu poderia colocar um aluno aqui na representação de pictogramas? Nós acabamos de ver isso. Posso. Posso representar alunos aqui, ó. Olha meus aluninhos aí, ó. Não é uma escola? Então, eu posso representar esse gráfico como se fosse pictograma. Só que se eu colocar imagens, figuras aqui, ele não será mais um gráfico de linhas. Ele vai ser um gráfico pictograma. Tudo bem? Um gráfico de linhas, só há linhas dentro dele. Beleza? Todos conseguiram pegar essa base aí? Todos conseguiram entender? Vamos ler, então, o que ele pede aí, né, turminha? Observe que marcamos pontos de acordo com as informações da tabela, por exemplo. Em 2014, a escola teve 300 matrículas. Sim. Então, o encontro da linha que indica o ano de 2014 e a linha em que indica a quantidade são 300, que corresponde a um ponto. Olha esse ponto aqui, ó. É o encontro de 2014 com 300 matrículas, através desse ponto aqui. Beleza? Depois marcamos todos os pontos e traçamos linhas retas unindo-os. Primeiro, o que ele fez antes de tudo? Ele marcou um pontinho em cada lugar, né? Você é daqui, você é daqui, você é daqui. Depois ele pegou uma régua, ele colocou entre os dois pontos e uniu eles aí, ó, com uma reta, tá? Não é com a mão, tá? Não vai lá tentar fazer de qualquer jeito, porque isso eu vou cobrar na prova de vocês. Vocês têm que saber usar o material básico, beleza? Todo mundo com régua, então. Analisando o gráfico, podemos perceber que, olha lá a análise do gráfico, né? Em 2015 e 2016, a escola teve a mesma quantidade de matrículas. 2015 e 2016, tiveram a mesma quantidade? Sim, porque essa linha aqui tá reta. Tudo bem? Deixa eu apagar aqui para não confundir vocês. 2017, a escola teve a maior quantidade de matrículas. 2017 foi o ponto mais alto de matrícula? Sim. 2018, a quantidade de matrículas diminuiu em 50 unidades, se comparada com 2018. Com 2017. Verdade. 2018 para 2017, ó, caiu 50 matrículas. De 450 ficou em 400. Tudo bem até aí? Difícil? Tá simples, né? Vamos lá, vamos fazer a atividade de número 1, todo mundo junto. Na tabela a seguir estão registradas quantidades de visitantes que um museu recebeu entre os anos de 2014 e 2018. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que observar é
o título. Primeiro, ele é formado do que isso daqui, ó? De linhas e colunas. Tudo bem? Então, na primeira linha, nós vamos ter o que para a primeira coluna? O ano. Logo depois, na segunda linha da segunda coluna, nós vamos ter a quantidade de visitantes. No ano de 2014, obteve-se 11.909 visitantes. No ano de 2015, obteve-se 20.777 visitantes. No ano de 2016, 13.550 visitantes. No ano de 2017, 16.657 visitantes. E no ano de 2018, 32.056 visitantes. Se a gente observar, vamos ver assim, quem teve mais e quem teve menos. Quem teve mais visitantes foi o ano de 2018. E quem teve menos visitantes foi o ano de 2014. Ah, então aí a gente já sabe quem teve mais e quem teve menos. Bom, um caminho a gente já tem. Assinale com um X a opção que mostra o gráfico em que as informações da tabela estão corretamente representados. Então, agora nós vamos assinalar com um X. Nós temos duas tabelas, a A e a B, tudo bem? Lembrando que agora é o gráfico de linhas, tá? A reta do X é o ano e a reta do Y é a quantidade de visitantes. A mesma coisa para o B. X está o ano, Y está os visitantes. Se vocês observarem aqui, ó, na do A, em 2014 teve 12.000 visitantes. Opa, vamos voltar lá? 2014 tiveram 11.909. Então já está errado aqui. Vamos ver o segundo? Olha o segundo gráfico aqui da letra B. Ele não está marcando no ponto. Olha onde ele está. Observa bem aqui, ó. Tá vendo que ele não está em cima da reta do 12? Ele está abaixo da reta do 12, um pouquinho abaixo. Só que aqui, ele já está onde, ó? Ele já está lá na do 12. Tudo bem? Olha a diferença. Vamos continuar. Em 2015, do gráfico de A, ele me diz que teve 20.000 visitantes. Só que no gráfico de B, ele está me dizendo que em 2015 teve um pouquinho a mais de 20.000 visitantes, ó. Aqui tá exato no A. Tá em 20.000. Só que no B, tá um pouquinho acima. Vamos voltar à nossa tabela. Olha lá, ó. 20.777. Então, não é 20.000 exato. Então, se a gente comparar aqui, ó, já na segunda parte aqui, ó, do meu segundo ponto do meu gráfico, eu já consigo ver quem tá correto. Correto? Quem seria aqui? O próprio B. Tudo bem, turminha? Então, isso daí vocês vão montar no caderno de no livro de vocês, né? Ligar os montar os pontos primeiros, identificá-los, e depois vocês vão ligar com uma régua. Lembrando sempre, gente, régua é material básico. Tem que saber mexer nele, tá bom? Para a próxima aula aí, semana que vem, eu vou fazer as correções dessas atividades. Façam, leiam, releiam, revejam os vídeos aí, tá bom? E a gente se vê aí, turminha, na próxima aula. Tchau, turminha!